Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Pista Livre, hoje com um vídeo com 7 erros que são muito comuns quando a gente vai participar de uma competição de automobilismo virtual. Ou seja, a gente vai jogar aí umas corridas online, ou vai jogar com os amigos, etc, vai participar de um campeonato, e aí tem 7 erros que praticamente todo mundo comete e que precisam ali ser lapidados para que você tenha boas corridas, não necessariamente vença ou chegue nos pódios, mas que você pelo menos termine bem a corrida e satisfeito com o seu rendimento. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal e vamos lá para a primeira dica, que é: não deixe de treinar a pista que você vai correr. Pois é, por mais que isso pareça ser uma dica imbecil, simples, mas ela é a mais importante de todas. Afinal, você pode reparar que no automobilismo real mesmo, existem várias sessões de treinos livres para que os pilotos possam treinar a pista, melhorar o seu ritmo para finalmente fazer a classificação. No virtual é a mesma coisa. Se você vai ter uma corrida no final de semana, cara, treina a semana toda, treina estratégia de corrida, treina a forma que você vai pilotar. Se você vai ter uma corrida ali no final de semana, então passa a semana treinando o máximo que você puder. Tenta achar melhores pontos de ultrapassagem, tenta achar melhores pontos de frenagem para você poder fazer as coisas. Treina todos os compostos disponíveis na competição que você vai participar, ou seja, treina com pneu macio, com pneu médio, pneu de chuva, chuva extrema, treina todos eles, pois você não vai saber exatamente o que você vai encontrar. Então conhecer a pista e fazer os melhores acertos no carro é o básico para você participar de uma competição. Segunda dica é: entenda o regulamento. Se você vai participar de uma competição online, é importante você entender qual é o regulamento, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais são as penalidades que você pode sofrer, quais são os tipos de regras que vão ser utilizadas, se vai ser limite de pistas rígido, se ele vai ser mais flexível, se você pode fazer a classificação, se você vai bater, qual é o tipo de penalidade que você vai receber da organização dessa competição. Tudo isso é muito importante. Dito isso, por quê? Porque recentemente, por exemplo, na Fórmula 1, está sendo levantado a hipótese de a penalidade por incidente ser aumentada. Afinal, os 5 e 10 segundos, para algumas equipes, eles não são eficazes, né? Às vezes vale a pena para o cara dar um tranco, jogar o outro para fora, ficar com 5 segundos e tentar abrir esses 5 segundos correndo e manter a posição, do que efetivamente ficar atrás do cara preso. Então, entender o regulamento é extremamente importante. Lembre-se, você não é um piloto sujo se você utiliza o regulamento. Se você sabe que se você fechar um cara, o máximo que vai acontecer é uns 5 segundos e que não vai interferir na sua corrida, você pode utilizar. Cabe à organização da competição se acertar para ver como os pilotos estão correndo. Então entender o regulamento é extremamente importante, até mesmo para você não ser desclassificado por alguma ação que você fez, ou até mesmo não sofrer uma penalidade tão grande que você não consiga recuperar durante a corrida. Então entender o regulamento e suas penalidades é fundamental. 3. Treinar apenas classificação. Esse é um erro muito comum dos jogadores quando eles começam a participar de campeonatos, é treinar a classificação. Aí vai lá, por exemplo, no Fórmula 1, coloca a tomada de tempo e senta o pau no carro lá só com pneu macio, com o mínimo de combustível para fazer as voltas mais rápidas e aprender a correr o mais rápido possível na pista. Você vai fazer isso na Racing, você vai fazer isso no Assetto Corsa. Não é assim que se treina para uma corrida. Para uma corrida você precisa treinar todas as formas possíveis. Você precisa simular uma corrida. Então, à medida do possível, faça várias corridas. Treina diversas formas de você correr. Ou seja, se você vai ter que usar 2 compostos, treina fazendo um com macio, largada de macio e indo para o médio. Treina fazendo largada de médio e indo para o macio. Ou do médio para o duro. Treina também chuva. É muito importante porque você não vai saber exatamente como vai ser a situação do clima, né? Dependendo do regulamento do campeonato, às vezes o clima fica aleatório e aí você precisa treinar. E o fundamental, treine estratégias que são para corrigir problemas na corrida. Tenta fazer alguma simulação onde você precise ir para o box no começo da corrida para arrumar o carro e aí fazer com uma corrida de recuperação. É importante você ter em mente o que é possível fazer
durante a corrida em cada caso. Isso ajuda muito, porque se você quebra uma asa numa corrida na primeira volta, você já pensa, beleza, vamos para a estratégia tal, onde eu coloco o pneu duro, depois eu volto no final com macio para tentar ganhar algum terreno ali no final. Ou você de repente pensa, não tem mais como, eu vou botar pneu duro, vou gerenciar até o final da corrida. Se você faz as estratégias de corrida, se você treina essas estratégias, você tem uma noção completa de como você pode desempenhar nas diversas situações que vão acontecer durante a corrida. 4. Não escolher direito as suas brigas na pista. Isso é muito comum quando você é um piloto que quer ser competitivo, mas você não faz uma leitura de toda a corrida. E aí às vezes você não parou ainda porque você vai fazer umas 2 voltas a mais de repente no pit stop e vem o líder sentando o pau atrás de você, acabou de sair do pit stop, foi por isso que você passou ele e você fica lá brigando com o cara e perdendo tempo e atrapalhando a corrida do líder. Não estou dizendo para você abrir a porta para o cara, mas você tem que saber que quando você começa uma corrida você já sabe mais ou menos quem são seus grandes rivais. Os demais, ou você vai ganhar facilmente deles porque eles são um pelotão do fundo, ou você não vai ter a menor chance, você sabe disso. Quando você entra no campeonato, tira na primeira corrida que a gente às vezes não conhece os outros adversários, ou você de repente não tem uma noção de como os outros pilotos são, mas depois da segunda, terceira corrida, pela própria classificação, você consegue imaginar quem é os melhores pilotos dessa corrida e quem é que vai realmente ser o seu adversário. Esses são os caras que você vai brigar de fato na pista. Os demais, você não vai ficar entrando em brigas. Bom, é só você reparar que normalmente quando o Max Verstappen está passando por algum outro piloto, você vê que os caras não fazem uma resistência. Principalmente quando o cara tá lá no pelotão de trás, os pilotos da AlphaTauri, da Alfa Romeo, da Haas, eles não vão brigar com o Verstappen. Pra que você vai entrar numa briga ali, destruir os seus pneus, estragar a sua estratégia, se o cara não é o seu adversário, nem naquela corrida e muito menos no campeonato. Então escolher suas brigas na pista é muito importante para você não perder tempo. Falando em brigas, vamos para 5. Tentar ultrapassagens difíceis ou em locais impróprios para ultrapassagem. Se você assiste os programas que falam sobre competições e automobilismo, você vai reparar que quando vão falar de pista, eles sempre falam pontos de ultrapassagens. Ah, Daniel, mas eu quero ultrapassar em outro local. Beleza, você está assumindo um risco desnecessário, porque o outro piloto vai ter que ceder essa posição para você. Porque se não é um ponto de ultrapassagem, o cara não vai te dar essa passagem fácil. Então se você quer ultrapassar na Copse, boa sorte. Provavelmente você vai bater no seu oponente ou ele vai fechar você. Então existem locais e locais para você fazer ultrapassagem. E tentar ultrapassagem difícil é você, sinceramente, você tá jogando a responsabilidade dessa ultrapassagem dar certo no seu adversário. Se você dá um mergulhão travando tudo, bem de longe, se o seu adversário fechar a porta ali, é bem provável que você vai bater atrás dele. E aí o errado é você, porque você que mergulhou de longe. Então tentar ultrapassagens difíceis ou aquelas mergulhadas bem longas para tentar frear dentro e tal, lembre-se, se não for um ponto de ultrapassagem da pista, ou seja, aquelas frenagens fortes, é bem provável que você vai se enrolar com o seu adversário e de bobeira. 6. Não aprender a gerenciar pneus, combustível e para os carros que são híbridos, energia. É muito importante você saber o momento certo que você vai gastar o seu pneu, o momento certo que você vai sentar o pau no carro ali para comer combustível e quando você precisa gerenciar esse combustível para ele durar até o final da corrida. E também no caso de Fórmula 1 e outros carros elétricos, não adianta nada você simular estratégia de corrida, você vai lá e faz uma volta boa e tudo mais e você come os pneus durante a corrida. Você vai lá e torra o combustível e quando está acabando a última volta você fica sem combustível e uma galera te passa e você perde a vitória. Isso é muito comum de acontecer, portanto a dica 6 é essa: gerencia pneus, combustível e bateria ou energia do seu carro. Elas são muito importantes e se você errar nessas aí é bem provável que você vai ter um segundo stint ou um terceiro stint muito ruim, tendo que fazer muito gerenciamento e você vai perder terreno durante a corrida. De todos os jogadores, que é
por causa de uma única posição, você arruina a sua corrida. É muito comum você estar colado em outro cara atrás dele, tá tentando passar e não dá, e você vai tentar meter aquela ultrapassagem, ou você vai tentar colar no cara para fazer uma pressão, e aí você bate no cara e acaba com a corrida. Não tem nada pior do que isso. Às vezes vale muito mais a pena você terminar em quarto lugar do que você brigar para chegar nesse terceiro lugar. Você está vendo que o terceiro lugar está se defendendo bem, que você está entrando numa briga que claramente um dos dois vai dar errado, e você fica pensando, vale a pena ultrapassar esse cara? Às vezes o quarto lugar te garante pontos necessários ali para você ficar bem no campeonato. Esse terceiro colocado deu sorte de estar ali. Muitas coisas precisam ser avaliadas, mas uma coisa é certa: por uma posição não vale a pena você pode ter um NC, ou seja, você não completar a corrida, e aí aquela briga que você estava tendo para chegar no pódio, ela vira um abandono porque você foi afobado, ou porque você simplesmente não quis ceder a posição, que pode ser o contrário também. Você tá lá correndo, aí você olha para trás, o cara tá vindo 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, chegou em você que tá menos de 1 segundo. Cara, esse cara tá muito mais rápido. E aí você começa a ter manobras defensivas agressivas, a la Pérez em cima do Hamilton. Em algum momento você acaba batendo com esse cara e acaba os dois se lascando nessa história. Então arruinar a corrida por causa de uma única posição nem sempre vale a pena, principalmente se você estiver mais atrás. É claro que se você estiver defendendo o primeiro lugar, vale muito a pena você brigar por isso. Se você estiver defendendo um segundo, um terceiro, vale a pena, mas você tem que pesar se vale mesmo, se esse piloto que está vindo atrás de você não é um cara afobado que vai mergulhar e arrebentar tudo e acabar com a corrida. Ou você também precisa pesar se essa briga que você está tendo vai custar 1 ponto. Às vezes não vale a pena. Por exemplo, você está brigando para ser o 9º colocado e ganha 2 pontos e o 10º ganha 1 ponto. Cara, não vale o estresse de você ficar brigando com o cara que está vindo loucamente atrás de você, ou o contrário. Não vale o estresse de você perder esse ponto que já está garantido para entrar numa briga para tentar ganhar mais um e ficar com 2. Então, tentem não arruinar a corrida por causa de uma única posição. Porque às vezes você nem vai tomar um abandono. Pode acontecer de você se enrolar com outro cara, rodar e outros 2 caras te passar e você acabar perdendo 2, 3 ou até às vezes 4 posições. Ou às vezes você precisa ir para o box, arrumar o carro e perde mais ainda. Então tente ali ao máximo não arruinar a corrida por causa de uma posição só. Essas são as 7 dicas que eu trouxe no vídeo de hoje. Eu quero saber de você se foram boas essas dicas. Se você tem mais dicas, diga nos comentários aí. De repente a gente faz uma parte 2 com mais dicas. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no Pista Livre. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.